Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Rapaz, que o futebol brasileiro, tanto na gerência, é incompetente, quanto dentro de campo também, é um futebol fraco, um futebol chato de ver. O Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa, só piora tecnicamente. E a gerência dos clubes também só piora. O caso do Cruzeiro, que apesar de ser um gigante do futebol brasileiro, um gigante do futebol sul-americano, está em uma situação muito triste, né? Muito triste. E agora o esporte entrou nessa, né, cara? Como isso aconteceu lá no esporte? Como os dirigentes do esporte não viram essa situação dos cartões amarelos do Pedro? Bah, jogador, além de ser ruim, ainda vai lá e atrapalha o outro clube ainda. E é claro que a CBF, quando se trata dos clubes do Nordeste ou dos clubes do Sul, não estou fazendo vitimismo, não é isso. Todos nós sabemos que a CBF pune severamente quando são clubes nordestinos ou clubes sulinos. Ela pune severamente e faz vistas grossas para os clubes do Rio e São Paulo, que é o coração do Campeonato Brasileiro. Sempre dá um time paulista ou um time carioca. Campeonato Brasileiro, na verdade, é um campeonato Rio-São Paulo disfarçado, se estendendo como Campeonato Brasileiro, mas na verdade é um Rio-São Paulo, porque isso se deve também por culpa dos clubes, Inter, todos os clubes que não fazem parte desse eixo, que não tem esse poder midiático, que não se unem em formar um campeonato à parte, né? Saindo, desincorporando dessa instituição corrupta, que o vice-presidente não pode entrar, o vice-presidente da CBF não pode sair do Brasil, porque se ele pisa nos Estados Unidos, por exemplo, a Interpol está na cola dele, para você ver o nível do futebol brasileiro, né? Então, cara, eu fiquei chateado com essa situação, né? Ou foi má fé, houve má fé dos dirigentes do Internacional, ou burrice dos dirigentes do Internacional, mas por parte dos dirigentes do esporte, foi total burrice, cara. Foram ingênuos, foram, sei lá, apressados, aí, não leram as cláusulas, não conhecem nem as regras olha só, cara, quem está gerenciando o futebol do esporte e do Inter, né? O Inter tem duas situações: ou foi má fé, e daí eu, como colorado, fico envergonhado com essa situação, né? Fico envergonhado e fico pensando como se sente agora o torcedor do esporte, né, cara? Que já está numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, que pode piorar por causa de um jogador que aqui só atrapalhou. E aí ele foi lá, e existem jogadores assim, eles só atrapalham. Eu sempre falo, por que contratar nabas? Se uma hora essa naba vai entrar em campo, vai atrapalhar, né? Ele agora também não tem nada a ver, né? Pedro Henrique não tem nada a ver com essa situação, mas que deixa, assim, a gente... Poxa, sabia que o cara estava com 2 cartões amarelos, que isso poderia prejudicar o esporte. A gente não sabe a situação, se houve uma festa, também foi burrice, se foi de, sabe, vamos lá de qualquer jeito, porque o futebol brasileiro é assim. Se houve isso, má fé, eu fico muito envergonhado, cara. Fico muito envergonhado mesmo. E eu entendo o torcedor do esporte, porque naquela situação Inter e Vitória da Bahia, quando o Vitória
colocou o jogador lá, o zagueiro. O Inter estava tentando se agarrar em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa para não ser rebaixado. É claro que eles nem ouviram os advogados do Internacional. Mas para você que é um pouco mais velho, talvez você que esteja assistindo esse vídeo na época nem era nascido no início, no início dos anos 2000. No ano 2000, né, sendo mais direto, no ano 2000 houve a Copa João Avelange, virou uma bagunça o Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, aí é aquele torcedor que acompanha o meu canal, o torcedor mais da minha idade para cima, na base dos 29 até os 60, 70, 80 anos, vão lembrar. E o Fluminense estava na terceira divisão, quase que caindo para a quarta, e de uma hora para outra aparece essa Copa João Avelange e dá um canetaço lá, e o Fluminense, de uma hora para outra, aparece na primeira divisão, sem ter passado pela segunda, no canetaço. Eu dou um conselho pro esporte: tente achar na internet aí onde está esse advogado do Fluminense, que é um ótimo advogado, porque ele conseguiu tirar o Fluminense de uma terceira divisão sem passar pela segunda e colocar na primeira. E você vai dizer que o futebol brasileiro é um futebol sério? Aí eu venho aqui e os caras... porque alguns torcedores, por que você critica tanto a seleção brasileira? Mas não é a seleção brasileira, é a CBF. É a CBF que sempre prejudicou o Internacional. De uns anos pra cá, parece que martelaram em cima da cabeça do Internacional para que nós não fôssemos 6 vezes campeão brasileiro, no mínimo. O Inter é um gigante, mas esse gigante ele teve que ser adormecido para que o campeonato Rio-São Paulo tivessem os seus protagonistas campeões, porque a mídia forte do país está lá. Então a partir do ano 2002 eu comecei a perder, depois daquela Copa, a perder totalmente a vontade de torcer para a seleção brasileira. Então, cara, é muito triste essa situação do esporte e do Inter também, né? Como eu já falei aqui, pode ter ocorrido 2 situações no Internacional. Falta de... não ia dizer falta de caráter, assim, mas aquela malandragem que não é do meu agrado, né? Ou burrice. Ou houve má fé por parte do Internacional, ou burrice por parte da gerência do esporte. Ficou totalmente claro que foi burrice, né? Prejudicando o clube, prejudicando os torcedores, que é quem mais sofre. E é lógico que a CBF, contra os times no Nordeste do Sul, ela pesa a mão mesmo, ela dá uma retada mesmo, né? Se fosse o Flamengo nessa situação, você acha que a CBF iria rebaixar, iria tirar 14, 15, sei lá, pontos do Flamengo? Se fosse o Fluminense, você acha? Se fosse o Corinthians? Então é isso aí. O futebol brasileiro, fica claro a incompetência na gerência dos clubes e a incompetência dentro de campo. É por isso que está cada vez mais difícil levar fé na CBF. Os clubes deveriam acordar, deveriam parar de mendigar a grana da CBF, contar aí com suas forças, com patrocínios, sei lá, cara, fazer como o Atlético, por exemplo, que tem a sua própria televisão, e fazer o seu campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro verdadeiro, genuíno, não um torneio Rio-São Paulo disfarçado, onde clubes do Rio de Janeiro estão caindo, como o Fluminense, que estava caindo para a 4ª divisão, sobe para a 1ª do nada. Então é isso aí, né? Fica aqui esse pensamento. Se você gostou do vídeo, se você torce para o esporte, torce para o Inter, se você tanto faz, se inscreva no canal,
Se você gostou mais ainda, né? Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp. O futebol brasileiro, na real, ele é triste de acompanhar ultimamente. Está ficando cada vez mais evidente que a corrupção, que se estende de Brasília até em todas as áreas da sociedade, né, cara? Ela se ramifica e chega no futebol, né? Porque ou houve má fé ou foi burrice mesmo.